Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa videoaula, eu vou te ensinar a fazer a bolsa Lunares. Ela é uma bolsa de modelagem fácil, toda feita em fio conduzido, com gráfico que é ótimo para você que está começando a aprender a técnica. Para fazer esta bolsa, nós vamos usar o fio Bela Arte. Esse é um fio 100% algodão mercerizado, que é ótimo para fazer peças em fio conduzido. Nós usamos a cor bronze e a cor safira. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, marcador de pontos. Para os acabamentos da bolsa, você também vai precisar de zíper e uma alça marrom, além de agulha de costura e linha das cores correspondentes. O tamanho do zíper e da alça é o mesmo tamanho da largura da bolsa. No meu caso, a minha bolsa ficou com 32 centímetros, então esses dois eu vou fazer com 35 centímetros. Mas você pode esperar terminar a parte de crochê da sua bolsa para então medir e comprar esse material para evitar erros. Vamos começar com a linha bronze, fazendo um nó corrediço e depois 81 correntinhas. Se você tiver as correntinhas muito mais apertadas do que o seu ponto, nessa etapa você pode usar uma agulha um pouco maior. Correntinhas prontas, agora a gente vai voltar trabalhando a nossa primeira carreira na alça de trás da correntinha, também chamada de terceira alça. Então, essa aqui é a frente da correntinha, a gente vê aquele V com as duas alças, e virando, aqui a gente encontra a terceira alça, que são esses calombinhos aqui na parte de trás. É por ela que a gente vai passar a nossa agulha para fazer a primeira carreira. Vamos pular a primeira correntinha e passar a agulha na segunda correntinha. Essa aqui é a frente, então virando, a gente tem aqui a terceira alça. Vou passar a minha agulha por ela. E já vamos começar a conduzir o nosso fio desde a primeira carreira. Peguei o outro fio, que é da cor safira, vou colocar o fio por cima da agulha, deixar esse pedaço para arrematar depois. Então, é só a gente segurar o fio que vai ser conduzido aqui junto com a base. E eu vou fazer o ponto baixo normalmente. Laço o fio e puxo por baixo do fio que vai ser conduzido e por baixo da alça da correntinha. Fiquei com duas alças na agulha, vou terminar o ponto baixo. Laço o fio novamente e puxo pelas duas alças. Está pronto o primeiro ponto do nosso gráfico, da nossa receita, e o fio conduzido já está preso aqui na nossa peça. Agora, vamos continuar fazendo um ponto sobre cada correntinha de base. Nessa carreira, você vai ter todos os pontos dessa cor bronze, então não vamos ter troca de cor. Mas mesmo assim, a gente vai continuar conduzindo o fio da cor safira. Então, vem aqui para a próxima correntinha, ela já fica virada para cima, então a terceira alça agora está mais fácil de identificar. Passo a minha agulha pela correntinha, coloco o fio que vai ser conduzido por cima, então faço ponto baixo. Laço o fio e puxo, laço o fio e tiro as duas alças. E assim você vai repetir até o final da carreira. Passo o fio pela correntinha, fio conduzido por cima. Laço o fio e puxo, laço o fio e tiro as duas alças. Você pode segurar esse fio dessa forma aqui ou da forma que você preferir. O importante é que ele fique com uma tensão que não seja nem muito apertada, nem muito repuxada e também não fique frouxo. Usando a terceira alça da correntinha para fazer a nossa primeira carreira, a gente vai ter no final um acabamento mais interessante. Mas você também pode fazer essa primeira carreira pegando a alça mais comum da correntinha, que é aquela alça aqui da frente do Vzinho. Está pronta a primeira carreira da peça. Você terá 80 pontos no final. Como esse crochê é de vai e volta, a gente vai precisar identificar sempre o lado direito e o lado avesso da peça para a gente seguir de uma forma bem certinha o gráfico do padrão e também fazer um acabamento mais legal. Então, para facilitar, eu vou usar um marcador de pontos para identificar esse lado aqui, que é o lado direito da nossa peça. Eu vou colocar o marcador na frente de um dos pontos, nessa alça da frente aqui, ó. Assim, a gente sabe que toda vez que a gente estiver olhando para o marcador, a gente vai estar olhando para o lado direito da nossa peça. Para fazer a segunda carreira, no final a gente precisa fazer uma correntinha e virar a peça. Quando a gente vira, agora a gente está olhando, olha, para o lado avesso dessa carreira que a gente fez e também para o lado avesso da peça, já que o marcador de pontos está lá do outro lado. Então, para a gente fazer um acabamento bem legal, a gente vai sempre subir o fio que está sendo conduzido, que nesse caso é o azul, passando ele pelo lado avesso da peça. Ou seja, se agora a gente está olhando para o lado avesso da peça, o fio vai subir por aqui, ó, dessa forma aqui.
Essa subida do fio conduzido deixa algumas alças nessa lateral, e fazendo isso passando pelo lado avesso, a gente vai garantir um bom acabamento. Então, eu subo o fio aqui pelo lado avesso, vou pular a correntinha que a gente acabou de fazer e passar minha agulha pelo primeiro ponto da carreira de baixo, que é esse aqui, ó. E a gente tem que passar a nossa agulha por baixo desse ponto, que é esse, e também por baixo do fio que está sendo conduzido pelo fio azul. Então, é só fazer assim, ó. Passei pelo ponto e também por baixo do fio. Se você quiser, você pode fazer uma coisa de cada vez. Passei por baixo do fio e agora vou passar pelo ponto, sempre pegando as duas alças. E agora é só a gente fazer o ponto baixo. Laço o fio e puxo, laço o fio e tiro as duas alças. Assim, o primeiro ponto da segunda carreira está pronto e a gente subiu com o nosso fio conduzido. A partir de agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, você sempre vai pegar as duas alças do ponto de base, deixando também o fio que está sendo conduzido por cima aqui da base. Ou seja, você sempre vai pegar o ponto da base e também passando a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido. Você pode segurar esse fio azul dessa forma aqui, com a pinça, ou então, se preferir, os dois fios aqui na mão. O importante é que a tensão não fique nem muito repuxada e também nem muito frouxa, para o fio não aparecer entre a trama. Vamos agora falar sobre o gráfico do fio conduzido. Nas carreiras ímpares, nós vamos sempre olhar o gráfico da direita para a esquerda. E nas carreiras pares, nós vamos ler o gráfico da esquerda para a direita. Você também pode identificar as carreiras ímpares quando você estiver trabalhando olhando para o lado direito da peça. E as carreiras pares quando você estiver trabalhando olhando para o lado avesso da peça. No gráfico, cada pontinho corresponde a um ponto. E as cores correspondem às cores do fio. O gráfico dessa bolsa você encontra na receita escrita disponível lá no blog da Fios Pinguim. Então, voltando aqui, nós estamos crochetando a segunda carreira e também uma carreira que é do lado avesso. Então, a gente vai ler o gráfico da esquerda para a direita. Então, lendo o gráfico, nós teremos 3 pontos na cor bronze no começo da carreira e depois 2 pontos na cor safira. Então, aqui a gente já fez o primeiro ponto, eu vou fazer o segundo ponto, passo aqui minha agulha e faço o segundo ponto baixo. E agora, o terceiro ponto, que vai ser o último ponto dessa cor. Então, nele, a gente vai fazer uma troca de cor. O começo do ponto é igual. Eu passo a minha agulha pela base, por baixo do fio conduzido. Laço o fio e puxo. Agora, seria a última laçada para eu finalizar o ponto baixo. Então, vamos fazer a troca de cor nessa laçada. Ao invés de pegar o fio na cor bronze, eu vou pegar o fio da outra cor, na cor safira. Laço e termino o ponto com ele. Assim, a gente tem o nosso terceiro ponto na cor bronze e agora já estamos com a cor azul aqui na agulha para começar os pontos nessa outra cor. Eu vou segurar o fio de uma forma diferente para vocês verem as possibilidades. E agora a gente precisa fazer 2 pontos nessa cor aqui. Então, eu passo a agulha pelo ponto de base e agora a gente está conduzindo o fio da cor bronze, então é ele que está aqui por cima. Laço o fio azul e puxo. Laço e puxo, finalizando o meu ponto baixo. O primeiro ponto foi, agora temos o segundo e último ponto dessa cor. Então, nele, a gente volta a fazer uma troca de cor. Vou começar normalmente, passando pela base, por baixo do fio conduzido, laço o fio e puxo. E agora, na última laçada do ponto, eu deixo o fio da cor azul e pego o fio marrom, o fio bronze. Laço e termino o ponto com ele. Então, aqui nós temos 3 pontos no bronze e 2 pontos no azul. E assim a gente vai seguindo todo o esquema do gráfico até completar a nossa carreira. Seguindo o gráfico, nós teremos 8 pontos na cor bronze. 1, 2, 3. Repara que eu vou sempre ajeitando o fio quando eu seguro dessa forma. 4. E não deixo esse fio frouxo. 5, 6, 7. Eu estou no último ponto, no 8º ponto, então nele vamos fazer uma troca de cor, pegando agora o fio azul na última laçada. Agora são 4 pontos na cor safira. 1, 2, 3. No 4º e último ponto, eu faço novamente a troca de cor. E faço para terminar o padrão do gráfico 3 pontos na cor bronze. 1, 2 e 3. Aqui eu terminei
a segunda carreira do gráfico. Então, vocês percebem que nós temos apenas 20 pontos e faltam muitos pontos até a gente chegar no final da carreira da nossa bolsa, já que a gente fez 80 pontos. O que vai acontecer é que a gente vai repetir esse gráfico, esse padrão, por 4 vezes para a gente completar toda a nossa bolsa. Então, aqui está a primeira repetição, depois vamos fazer a segunda, a terceira e a quarta, e aí sim a gente vai chegar no final da nossa carreira. E para fazer isso, basta repetir toda a sequência de pontos lá do começo, a mesma sequência de cores. Nós terminamos aqui com 3 pontos no bronze, então a gente volta lá para o começo, fazendo a mesma sequência. 3 pontos no bronze, 2 no azul, 8 no bronze, 4 no azul, 3 no bronze. E vamos repetindo assim até terminar a carreira. Se você quiser, você também pode usar alguns marcadores de ponto para identificar esse começo e fim do padrão. Mas a partir da terceira carreira vai ficar bem mais fácil de acompanhar, porque você vai usar a segunda carreira como base. Vou mostrar aqui mais uma repetição para vocês visualizarem. Vamos para a segunda repetição. Eu faço 3 pontos no bronze, 1, 2, e no último a troca de cor. Agora, 2 pontos no azul, com a troca de cor no segundo, 8 pontos no bronze, com a troca de cor no oitavo ponto, 4 pontos no azul, troco de cor e, para terminar, 3 pontos no bronze. E está pronta a segunda repetição do gráfico. Agora a gente já consegue ver que aqui a gente tem a repetição, a primeira repetição e agora a segunda repetição. Eu vou continuar fazendo isso até chegar no final dessa carreira. Você pode seguir pelo gráfico ou então voltar o passo a passo aqui do começo. Cheguei ao final da carreira, então aqui está o gráfico repetido por 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Vamos à terceira carreira. Novamente faço uma correntinha e viro a minha peça. Voltamos a ter o marcador de pontos virado para o nosso lado, ou seja, aqui a gente está olhando para o lado direito da peça. Estamos em uma carreira ímpar, na terceira carreira. Então, agora a gente vai ler o nosso gráfico da direita para a esquerda. Você também vai conseguir identificar pela carreira anterior, porque aqui ó, é a bolinha maior e essa aqui é a bolinha menor. Antes de fazer o primeiro ponto, a gente precisa subir com o fio que está sendo conduzido, que é o fio azul. E nós vamos fazer isso sempre pelo lado avesso da peça. Agora, o lado avesso da peça está aqui na parte de trás, diferente do que fizemos na carreira anterior. Então, se o lado avesso está aqui na parte de trás, a gente vai subir esse fio pela parte de trás do trabalho, dessa forma aqui, passando lá por trás. Então, você reparou que agora o avesso está atrás, a gente passou o fio pelo avesso, por aqui. Quando o avesso está na frente, a gente passa o fio pela frente, pelo avesso. Então, tudo vai depender do lugar que está o direito e o avesso na hora que você está crochetando. Por isso que é importante esse marcador de pontos. Então, eu passei meu fio pelo lado avesso. Vou pular a correntinha de subida e passar a agulha pelo primeiro ponto da base, que é esse aqui. Eu passo pelo ponto da base e também por baixo do fio que está sendo conduzido, que é o fio azul. E vamos fazer o nosso primeiro ponto da terceira carreira. Pronto. Agora, esse fio já está passando aqui por trás. Está vendo a alcinha que deixa? Seguindo o gráfico da terceira carreira, nós temos 2 pontos na cor bronze e depois 6 pontos na cor azul. Essa é uma forma de ler o gráfico. A outra forma é você observar que nessa carreira a gente tem um ponto a mais do azul para um lado e um ponto a mais do azul para o outro, em relação à carreira anterior. Então, você pode ler da forma que for mais fácil para você. Eu já fiz aqui o primeiro ponto, vou fazer o segundo ponto e já trocar de cor. E vamos fazer os 6 pontos na cor safira. E agora, no sexto ponto, eu vou trocar novamente de cor. Vamos fazer 6 pontos na cor bronze.
E no sexto e último ponto, vamos trocar de cor. E fazer 4 pontos no azul. No quarto e último, trocamos de cor. E para terminar o gráfico, faltam 2 pontos na cor marrom. Está pronta a primeira repetição do gráfico. Novamente, a gente vai fazer essa repetição por um total de 4 vezes para a gente completar a nossa carreira. Essa aqui foi a primeira, é só repetir essa mesma sequência de pontos até chegar no final da terceira carreira. Terceira carreira concluída, fiz a terceira carreira do gráfico por 4 vezes para completar. Vamos à nossa quarta carreira. Faço uma correntinha e viro a minha peça. Nós estamos em uma carreira par e estamos olhando para o lado avesso da peça, porque o marcador está lá do outro lado. Então, esse aqui é o lado avesso da peça. Vamos subir com o fio que está sendo conduzido pelo lado avesso da peça, ou seja, por esse lado aqui que a gente está vendo. Então, é só colocar ele aqui, ó. A partir de agora, você pode se guiar tanto pelo marcador de pontos, que continua ali do lado direito, ou então por essas alcinhas que ficam do lado avesso da peça. Então, toda vez que você for subir seu fio, o que você quer é fazer ele passar pelo lado que está com as alcinhas, para que todas elas fiquem no mesmo lado da peça. Então, aqui tem, e aqui na outra ponta a gente também tem. Essa aqui é um pouco mais discreta, mas ela também vai aparecer. Então, eu subi com o fio conduzido, vou pular a correntinha e passar aqui por baixo do fio que vai ser conduzido e também pelo meu primeiro ponto da base. E vou fazer meu primeiro ponto baixo. No gráfico, que agora a gente está lendo da esquerda para a direita, já que a gente está numa carreira par, você vai ver que nós temos apenas um ponto em bronze no começo e logo depois a gente já tem o ponto no azul, no safira. Então, nesse primeiro ponto que a gente vai fazer, já teremos uma troca de cor. Então, a gente começa ele normalmente, laçando o fio da cor bronze e puxando. E agora, na última laçada, a gente vai pegar o fio da cor safira, laçar e terminar o ponto com ele. Então, a gente tem nosso primeiro ponto no bronze e agora a cor safira já está na agulha. Vamos fazer 6 pontos nessa cor. Uma troca de cor no sexto ponto, 4 pontos na cor bronze, com uma troca de cor no quarto ponto e depois 8 pontos no azul. Com uma troca de cor no último ponto e, para concluir, um último ponto na cor bronze. E mais uma vez, está pronta a primeira repetição do gráfico, dessa vez da quarta carreira. Agora é só repetir essa mesma sequência até chegar no final da nossa carreira. Cheguei ao final da quarta carreira, agora fica ainda mais nítido as 4 repetições que nós estamos fazendo do nosso gráfico. Vamos para a quinta carreira fazendo uma correntinha, virando a peça. Essa carreira é ímpar e nós estamos olhando para o nosso lado direito. Então, a gente vai ler o gráfico da direita para a esquerda e vamos passar o nosso fio que está sendo conduzido pelo lado avesso da peça, que é esse aqui que está na parte de trás. Vou pular a correntinha, passar a agulha no primeiro ponto e essa quinta carreira, olhando o gráfico, você percebe que a sequência de pontos vai ser idêntica à da carreira anterior. Então, é só você espelhar a mesma sequência de cores da carreira de baixo, para você completar a sua quinta carreira. Terminei a quinta carreira, que teve a sequência idêntica à quarta carreira. Então, eu vou continuar por aqui até concluir a carreira 9. E então, eu volto para mostrar os próximos passos. E aqui está, eu fui seguindo o gráfico até terminar a carreira 9, então com ela eu finalizei essa bola maior e essa menorzinha já tinha terminado antes. Agora que a nossa peça já tem uma altura maior, a gente consegue começar a reparar mais nas laterais. É importante que você consiga manter esse tamanho do começo até o fim da sua bolsa. E para fazer isso, você pode fazer o seguinte: você pode ficar medindo sempre usando uma fita métrica daqui até aqui, ou então você também pode dobrar a sua peça. Assim, você consegue comparar a última carreira com a primeira carreira, para ver se ela está mantendo o tamanho. Vamos para a carreira 10.
faço a minha correntinha e viro. A carreira 10 é uma carreira par e aqui a gente está olhando para o lado avesso da nossa peça. Então, a gente vai ler o gráfico da esquerda para a direita. Vou subir aqui o fio conduzido pelo lado avesso e começar o primeiro ponto. Nessa carreira 10, nós teremos 4 pontos no bronze, então aqui foi o primeiro, o segundo, terceiro, e no quarto eu já mudo para o azul. Vamos fazer 6 pontos no azul. No sexto, eu troco de cor. E agora, para finalizar essa carreira, teremos 10 pontos no bronze. A primeira repetição da carreira está finalizada e agora, como em todas as outras, a gente só vai fazer essa repetição por mais 3 vezes até chegar no fim da carreira. Agora você vai reparar no gráfico que vão ter outras 2 bolas de tamanhos diferentes, mas com essa carreira 10 aqui já iniciada, depois fica muito mais fácil de você seguir a imagem. Quando você for medir aqui as carreiras para ver se elas estão do mesmo tamanho, uma dica é importante. Se as suas carreiras de cima estiverem ficando menores que a carreira de baixo, provavelmente é porque você está puxando demais o fio que está sendo conduzido. Quando a gente repuxa esse fio, olha o que acontece. O ponto ele fica repuxado e fica menor aqui em cima do que na parte de baixo. Se em cima estiver ficando maior do que embaixo, é porque você está deixando isso mais largo, então ele acaba ficando maior. Uma forma de regular essa tensão é prestar atenção enquanto está fazendo o ponto e também depois de fazer uma parte maior de pontos sem troca de cor, você pode ajustar o seu fio conduzido, ou puxando ou alargando, sempre tomando cuidado para deixar ele retinho. E você também pode fazer isso ao finalizar uma carreira e reparar se você está deixando o ponto mais repuxado ou mais solto. Fiz as 4 repetições, então eu finalizei a carreira número 10 e agora eu vou continuar por aqui lendo o gráfico até terminar a carreira 20. Então eu volto para mostrar os próximos passos. Pronto, crochetei seguindo o gráfico até chegar na última carreira, que é a carreira 20. Essa última carreira, ela não teve nenhuma troca de cor, então foi toda feita na cor bronze. Essa carreira, ela é boa para a gente conseguir ajustar a largura da nossa peça. Então, mais uma vez, você vai dobrar a sua peça para comparar a largura dessa última carreira que você fez com o tamanho das carreiras anteriores. Então, você pode segurar o fio que está sendo conduzido, que é o azul, e pode puxar os pontos nessa direção aqui, desde o começo até o final. Assim, você está vendo aqui que é como se ele enrugasse, então vai diminuir a largura da sua peça. Ou então, você pode aumentar a largura dela, segurando aqui os pontos com a mão direita e com a mão esquerda você vem trazendo eles pelo fio conduzido, olha só. Então, você alarga essa última carreira. Essa é uma forma de conseguir ajustar a largura dela e ir acertando a sua bolsa caso seja necessário. Virei a peça aqui para o lado direito. Então, nós terminamos o gráfico, chegamos à última carreira e qual vai ser o próximo passo? Agora, a gente vai repetir esse padrão por mais vezes na vertical. Igual que a gente repetiu aqui na horizontal, então a gente tem ele por 4 vezes na horizontal, a gente também vai repetir ele por 4 vezes na vertical. Então, para fazer a nossa bolsa, a gente precisa que esse desenho das bolas aconteça por 4 vezes. Essa aqui foi a primeira, então a gente vai ter que fazer por mais 3 vezes. E para fazer isso é muito simples. É só voltar lá na primeira carreira do gráfico, que foi essa aqui, que também é toda na cor marrom, e repetir desde a primeira carreira até a carreira 20 novamente. Só que a diferença é que agora você não vai começar pela correntinha de base, né? Você vai começar aqui em cima dessa carreira. E todas as dicas, todo o passo a passo que a gente deu para fazer o começo da bolsa, também vai servir para essas próximas repetições. Então, eu vou continuar por aqui, vou voltar lá no começo do gráfico e vou repetir o gráfico novamente, por mais 3 vezes. E então, eu volto para mostrar o resultado e para a gente fazer os próximos passos. E aqui está a nossa bolsa. Eu cheguei na carreira 20, já na 4ª repetição do padrão do gráfico. Então, vou mostrar aqui para vocês.
Essa aqui foi a última, né? Então, 1, 2, 3 e 4 vezes o nosso gráfico repetido na vertical. Vou colocar assim de lado para conseguir ver toda a extensão da bolsa. No final, depois que a gente fizer a carreira de acabamento, o que a gente vai fazer para montar vai ser isso aqui, ó. Vamos dobrar a bolsa no meio e fazer as costuras nessas laterais. Então, por isso que a gente fez por 4 vezes. 2 vezes do padrão vai ficar para um lado e do outro lado a mesma coisa. O próximo passo que a gente vai ser fazer uma carreira de acabamento em volta de toda a bolsa, de todo esse quadrado desse retângulo que a gente fez. E essa carreira de acabamento vamos fazer com a cor bronze, mas continuando a conduzir o fio da cor safira. Isso porque com ele a gente vai conseguir deixar as laterais, os lados da nossa bolsa, iguaizinhos, conseguir fazer aquele ajuste que vocês já fizeram ao longo da bolsa. Vamos começar essa carreira de acabamento aqui pela parte de cima. Então, vou começar aqui fazendo uma correntinha e vou virar a minha peça. É como se fosse mais uma carreira mesmo da bolsa. E agora, eu vou fazer uma carreira toda aqui em cima. Vai ser o começo desse acabamento. Chegando aqui, eu vou continuar nessa lateral. E agora, vocês estão vendo que a gente está olhando para o lado direito da peça. Então, a nossa carreira de acabamento vai ficar toda feita olhando para o lado direito. Essa primeira parte não tem nenhum segredo. Você vai fazer mais uma carreira, como todas as outras, e essa carreira vai ser toda na cor bronze, sem nenhuma troca de cor. Então, terminei essa carreira. Como ela é uma carreira sem troca de cor, eu vou pegar e vou medir ela lá com as primeiras carreiras, para ver se está tudo certo, se precisa ajustar. Como essa é a carreira de acabamento, aqui no último ponto, que é a quina, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente já fez aqui o último ponto, né? E no mesmo lugar desse último ponto, vamos fazer mais 2 pontos. Então, eu faço mais um aqui e no mesmo lugar, outro ponto. Então, no final, aqui na quina, a gente vai ter um total de 3 pontos. Um que é o final desse lado, outro ponto que é como se fosse para a diagonal e o terceiro ponto que já é começando essa lateral aqui da bolsa. Isso você vai repetir em todos os cantos dela, sempre 3 pontos nesse canto. Viramos para essa lateral aqui. Nesse caso, a gente vai crochetar sobre a lateral dos pontos baixos. Então, você não vai encontrar esse Vzinho que fica na parte superior do ponto, mas sim uma trama que é um pouco diferente. Ela tem um padrão, mas não é um padrão tão óbvio assim. O que vamos tentar fazer aqui vai ser fazer um ponto baixo para cada carreira que a gente fez ao longo de toda a bolsa, para tentar fazer o mesmo número de pontos desse lado e também do outro lado. Então, aqui eu já fiz o ponto correspondente a essa carreira, eu vou fazer o ponto correspondente a essa carreira aqui. Vou pegar aqui, você pode pegar tanto uma alça quanto um buraquinho mais para baixo. Eu vou pegar aqui uma alça e vou continuar a conduzir o fio azul. Agora, eu vou fazer um ponto correspondente a essa carreira aqui. Vou pegar aqui nesse buraco mais embaixo. Agora, para a próxima carreira. E aí, você vai perceber que você consegue, mais ou menos, passar a sua agulha sempre pelos mesmos espaços, porque as tramas, elas são parecidas, elas seguem um padrão. O importante quando você faz esse tipo de acabamento na lateral de uma peça é fazer alguns pontos, depois parar e observar como está ficando o seu acabamento. Se você achar que tá ficando assim, ó, como se fosse um sorriso, é porque você tá fazendo pontos demais e tá deixando apertada essa lateral. Se tiver embabadando, é porque tem pontos a mais, ou seja, você precisa tirar alguns pontos. Como a gente está fazendo com fio conduzido, ele acaba sendo uma ajuda, porque a gente consegue continuar fazendo aqueles ajustes usando esse fio conduzido. Só toma cuidado para não deixar pontos de menos e acabar abrindo muito a sua trama com o fio conduzido, para não ficar exatamente um buraco aqui. Mas se você for fazendo dessa forma, um ponto para cada carreira, vai ser mais seguro que não tenha nenhum problema. Então, eu vou fazendo assim, até chegar na ponta dessa lateral. Cheguei no fim dessa lateral, agora a gente vai comparar o tamanho dela com o outro lado da bolsa. Então, olha só, tá bem menor, tá vendo? Tá sobrando aqui, né? Então, esse lado a gente precisa aumentar ele um pouquinho, fazendo aquele ajuste de segurar aqui de um lado e puxar os pontos pelo fio que está sendo conduzido. Agora, esse lado aqui já está do mesmo tamanho do resto da bolsa. Vamos continuar para o outro lado dela. Aqui eu tô novamente num canto da bolsa. Nesse canto aqui, você vai encontrar esse pedaço de fio, que foi lá do começo, então você pode deixar ele para lá.
E esse aqui é o primeiro ponto, ele vem logo depois do nó corrediço. Esse aqui, né? É a primeira correntinha, você consegue identificar até pelo Vzinho. Então, eu vou passar a agulha por ele. E nele a gente vai fazer novamente 3 pontos baixos. Então, vou fazer um ponto para lá. Mais um ponto, como se fosse para minha diagonal. E o terceiro ponto, que é para essa outra lateral. E tá feita mais uma quina da nossa bolsa. Vamos fazer essa lateral aqui. Esse lado é o lado que a gente começou a bolsa. Então, aqui a gente tem a correntinha de base. No meu caso, aparece um Vzinho porque eu peguei a terceira alça lá no começo. Se você não pegou a terceira alça, aqui não vai aparecer um Vzinho. Vai aparecer apenas a alça que sobrou da correntinha. De qualquer forma, nessa lateral aqui, nós vamos continuar conduzindo o fio azul e pegando um ponto de baixo e fazendo um ponto em cima. E aí você consegue identificar ele ou pelo Vzinho ou pela alça que sobrou da correntinha. Pode ser que aqui fique um pouco mais apertado, como o meu tá, porque era uma correntinha na base. Então, aqui não tem muito mistério, é só você fazer um ponto sobre cada ponto da primeira carreira. Cheguei ao final desse lado aqui. Aqui você vai encontrar esse pedacinho do fio azul. Deixa ele pra lá também, depois a gente vai arrematar. E igual nas outras quinas, aqui eu já fiz o último ponto, né? E no mesmo lugar vamos fazer os 3 pontos no total. Então, já tem um, vou fazer mais um ponto. E um terceiro ponto. E vamos partir para nossa última lateral, que da mesma forma que do outro lado, aqui também a gente vai crochetar na lateral do ponto baixo. Vamos seguir a mesma lógica de fazer um ponto baixo para cada carreira de ponto baixo que a gente fez ao longo da bolsa. A trama pode ser que fique um pouco diferente do outro lado, porque afinal a gente está fazendo numa outra lateral. Mas você vai conseguir encontrar também um padrão nessa trama para fazer um ponto para cada carreira. Aqui eu vou sempre tentando fazer o ponto para também não deixar essas alças aqui que a gente fez, né, para a subida da carreira, para não deixá-las aparecerem do nosso lado direito. Então, aqui eu até tô pegando um pouco mais embaixo do que na outra lateral. E assim vou fazendo um ponto baixo para cada carreira até chegar no final. Cheguei ao final da última lateral, vou conferir essa lateral com a outra, para ver se precisa fazer algum ajuste. Aqui no meu tá certinho. Então, aqui no final desse último lado da bolsa, eu fiz o último ponto dessa lateral. A gente tem o primeiro ponto aqui lá do comecinho, e aí vai faltar o terceiro ponto que a gente faz aqui como se fosse para a diagonal da quina. Como a gente está no final, esse terceiro ponto vai ser um ponto falso, já para terminar, para arrematar essa carreira de acabamento. Eu vou cortar aqui os fios, deixando uma sobra para fazer o arremate. Puxo o fio bronze por dentro da alça. E com uma agulha de tapeçaria, vamos fazer esse ponto falso. Eu vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto lá da carreira de acabamento, que é dessa lateral aqui da parte de cima. Passo como se fosse agulha de crochê mesmo, por baixo do V, e puxo. Assim, a gente já faz aqui como se fosse uma alça de um ponto, como se fosse a alça de um Vzinho desses que a gente conhece. E agora eu quero voltar com o meu fio pelo mesmo lugar de onde essa alça tá saindo, e nessa direção aqui, ó, de cima para baixo. Então, eu passo a agulha por aqui e ajusto. Então, assim, a gente criou um ponto aqui em cima, por isso esse nome ponto falso. Eu vou ajustar aqui para ficar do mesmo tamanho dos outros. E pronto, a quina do final tá formada. O que falta é arrematar esses fios soltos aqui pelo lado avesso da nossa peça. Tomando cuidado aqui para não puxar demais e apertar o nosso ponto falso. Eu vou arrematar esse fio aqui e todos os outros fios que ficaram sobrando para a gente partir para a próxima etapa da bolsa. Vamos colocar a alça na bolsa. Ela aqui tá virada do lado avesso. A gente sabe isso por conta dessas alcinhas aqui de cima. Vamos dobrar a bolsa no meio, colocando essa lateral com a outra. E você vai perceber que aqui embaixo vão ficar aquelas duas carreiras que ficam entre os padrões. Aqui tá a nossa alça. Na ponta eu cortei um pouquinho arredondado e dei uma queimada com o isqueiro para ela não desfiar. Essa alça vai ficar aqui, ó, no meio da nossa bolsa. Vamos dobrar essa ponta e costurar ela bem aqui, em um dos lados da bolsa. E depois a gente corta deixando um excesso para também dobrar e costurar do outro lado. Aqui tá a alça mais de perto. Ela tá com uma pontinha dobrada para dar um acabamento. Eu coloquei ela um pouco abaixo desse Vzinho que ficou na lateral,
porque ele a gente vai usar depois para costurar um lado ao outro da bolsa. Então é bom a alça ficar um pouco para baixo para não atrapalhar depois na hora da costura. Com a linha de costura e a agulha, a gente vai passar uma costura pegando a alça e essa lateral aqui da bolsa, passar uma costura reta bem aqui, um pouquinho abaixo da ponta. Eu vou prender a linha aqui do lado de dentro, então mais ou menos no começo da alça. Vou passar aqui para o outro lado, pegando a alça, tanto essa parte aqui de cima, quanto aquela dobrinha que a gente deixou. Então, você vai costurando, deixando esses pontos bem firmes. Se precisar, passa e depois passa mais uma vez. Se você tiver facilidade com máquina de costura, pode fazer na máquina também. A costura ficou desse jeito aqui, retinha, da mesma cor da alça, também tá firme. Para terminar, a gente arremata o fiozinho aqui por trás. Aqui na parte de trás do avesso, dá para ver mais o fio marrom, só que como a gente vai costurar depois, isso aqui nem vai ficar aparecendo. Eu vou arrematar aqui esse fio e depois a gente vai costurar o outro lado da alça. Agora que já tá preso desse lado aqui, eu vou esticar a alça, cuidado para não repuxar. Aqui no final, a gente vai considerar mais ou menos um dedo de sobra, que é para fazer aquela dobra. Vou fazer igual do outro lado, cortar um pouco arredondado aqui. E queimar essa ponta para não desfiar. Vou dobrar a pontinha aqui desse lado e colocar na posição, lembrando de deixar o Vzinho da lateral livre para a gente costurar depois. O ideal é que essa alça fique o mais esticada possível. Tô costurando aqui do outro lado da alça, da mesma forma que a gente fez no primeiro lado. A alça ficou dessa forma aqui, com a costura bem reforçada dos dois lados. Depois de costurar a alça, a gente vai para a parte do zíper, que vai ser colocado aqui na parte de cima. A minha bolsa ficou com 32 centímetros aqui de largura. Então, eu peguei um zíper, sobrando mais ou menos 2 centímetros para cada lado. Você pode medir a sua bolsa, porque pode ser que ela não fique com a mesma medida dessa aqui, e também pegar um zíper que tenha alguma sobra nas laterais. Vamos costurar o zíper nessa carreira aqui, ó, uma carreira abaixo do final da bolsa, para ele ficar um pouquinho mais para dentro. E também é importante você fazer a costura afastando um pouco aqui do meio dele, para o cursor não pegar no fio na hora de abrir e fechar a bolsa. Eu coloquei alguns alfinetes para deixar o zíper mais ou menos no lugar. Vou prender a linha de costura aqui na parte de trás. Na costura, você pode ir usando os pontos da própria trama do crochê. Assim, a costura vai ficar bem mais discreta. E vou fazendo assim até prender todo o zíper até o final. Prendi um dos lados do zíper, deixei ele com uma pequena distância aqui da parte do meio e fiz a costura aqui nessa carreira como eu mostrei para vocês. Agora, a gente vai prender esse outro lado do zíper no outro lado da bolsa. Desse outro lado, a gente também vai costurar uma carreira abaixo do final da bolsa, então, bem aqui, sempre pegando os buracos do próprio crochê. Então, agora, na hora de costurar esse lado aqui, deixa a lateral da bolsa, o crochê mesmo, bem reto. E aí, eu vou terminar de passar essa costura e volto pra gente continuar a acabar a bolsa. Aqui tá o zíper costurado dos dois lados. Eu coloquei com esse espacinho de uma carreira para baixo dos dois lados. E como esse zíper foi a metro, ele não tem aquele metalzinho no final para parar o cursor, eu precisei fazer essa finalização costurando esse lado e também esse lado daqui para o cursor não sair. Agora, a gente vai fazer aquela costura final para fechar a lateral da bolsa. Pega um pedaço do fio da cor bronze, mais ou menos de 4 a 5 vezes desse tamanho aqui que a gente vai precisar costurar, e agulha de tapeçaria. A sua bolsa já vai estar dobrada aqui na metade. Aqui embaixo, bem no meio, ficam essas duas carreiras que não tem troca de cor, então é uma boa referência para você saber que está na metade da bolsa. Essa costura é muito simples. Eu igualei aqui os lados e aqui embaixo eu percebo que tem um ponto que fica aqui para baixo e depois já tem um de cada lado. Então, eu vou sempre pegar um ponto de um lado e um ponto do outro lado da bolsa.
Eu vou começar passando o meu fio por aqui, por esse ponto que ficou para baixo, e vou deixar uma ponta para arrematar depois. Agora eu venho com o fio pro lado de cá, e aí passo sempre fazendo um zigue-zague. Pego o próximo ponto desse lado, e aí vou pro outro lado. E agora eu vou fazendo isso. Pego o próximo ponto daqui e vou pro lado de lá. O próximo do lado de lá e venho pra cá. E vou indo e voltando, sempre pegando as duas alças, porque a gente quer que fique no final esse efeito aqui, com aquele Vzinho aparecendo dos dois lados. Vou nesse zigue-zague até chegar no final dessa lateral. E depois é só repetir com o outro lado da bolsa. Olha só como ficou. Então, vim fazendo a costura até chegar aqui no final. Nessa parte que tem alça, eu fiz a costura normalmente, porque a gente costura a alça um pouquinho para baixo. E agora que a gente finalizou a costura, é só arrematar esses fios que sobraram, de preferência pelo lado de dentro. Mas você também pode arrematar por fora, tomando cuidado para o fio não ficar aparecendo. E depois eu vou costurar essa outra lateral aqui da bolsa. Prontinho, a bolsa tá finalizada, com as duas laterais costuradas, o zíper, a alça, e para dar um toque final, eu também fiz essa outra alça aqui. Ela foi feita naquela maquininha de tricotinho, mas você também pode fazer ela em ponto baixo. Ela é mais ou menos do tamanho aqui da bolsa, com o mosquetão na ponta, para prender aqui na lateral. Agora que essa bolsa já está pronta, é só você levar ela para todos os lugares que você quiser.